Se alguém te desse 5 milhões de dólares pra ficar num quarto por 50 dias, você aceitaria? Esse casal decidiu aceitar o desafio. No quarto, não tem internet nem aparelhos eletrônicos. Só tem uma cama e um banheiro. Todo dia, eles recebem comida pontualmente. Se aguentarem os 50 dias, ganham 5 milhões. Se alguém desistir no meio, o prêmio vai cair pra 1 milhão, ficando pra quem continuar. Logo, o desafio começou quando o Luiz apertou o botão. A galera pensa que, só de imaginar o que fazer com os 5 milhões, vai ser fácil aguentar esses 50 dias. Mas tá errado. Eles também acharam que seria fácil, já que são 5 milhões de dólares. Mas depois de 5 dias, a coisa ficou sem graça. Não tinham mais vontade de continuar. A Irene se olhou no espelho e se deu uma força, dizendo que tinha que resistir. Então ela começou a meditar. O Luiz ficou só olhando pra parede o dia todo. Nos dias seguintes, eles tentaram jogar uns jogos pra passar o tempo. Mas depois de 20 dias, também perderam a graça. Parece que 50 dias não seriam tão fáceis assim. O Luiz começou a ficar desanimado. Até que ele viu uma baratinha. Esse novo amigo o fez se animar de novo. Mas a baratinha parecia bem fraca. O Luiz pegou um líquido nutritivo pra dar pra ela. Mas o sistema avisou que o líquido só podia ser dado pra pessoas. Pra não deixar a baratinha passar fome, ele pediu pro sistema abrir a porta e deixar ela sair. A Irene ouviu e correu pra impedir. Se a porta fosse aberta, eles perderiam o desafio. Por causa de uma baratinha, os dois começaram a discutir pela primeira vez em 20 dias. Mas felizmente o Luiz percebeu e colocou a baratinha de volta no lugar. Na hora seguinte, a mulher pisou sem querer e matou a barata. Eles não sabiam, mas tudo isso tinha sido planejado pelos organizadores. O Luiz, com raiva, foi banhar e triste passou o tempo contando a poeira. A Irene também ficou triste ao ver isso. Até que um dia descobriram uma nova regra. Eles podiam gastar 100 mil dólares pra comprar uma caixinha surpresa. O que vinha dentro era aleatório. Comparado aos 5 milhões, 100 mil não era muito. Mas o Luiz comprou e a surpresa foi uma caneta verde. O Luiz não achou caro, muito pelo contrário. Achou que valeu a pena. Afinal, ele agora tinha algo pra passar o tempo. Uma caneta verde. Com ela, ele podia desenhar na parede e expressar sua criatividade. Ele passou dias desenhando tudo o que imaginava, deixando os seus talentos artísticos expostos no quarto. Mas após 5 dias, a caneta acabou. Sem mais o que fazer, o Luiz voltou a ficar quieto. Nessa hora, a Irene estava igualmente entediada. Eles estavam morrendo de tédio quando, de repente, a parede se iluminou e apareceu um vídeo ao vivo com seus amigos e familiares. Primeiro foi a irmã do Luiz. No começo, a conversa estava animada, mas logo ela começou a falar da ex-namorada dele e nem mencionou a Irene. Isso deixou ela bem irritada. Acontece que tudo isso era parte do plano dos organizadores, pra separar os dois. Quando chegou a vez da Irene, quem apareceu foi o pai dela, que a abandonou quando era criança. Ela perdeu o controle na hora, queria até desligar a máquina, mas não conseguiu. Tudo o que ela queria era fugir desse momento doloroso. Mesmo quando o pai pediu desculpas, ela não conseguiu superar a mágoa. Nos dias seguintes, a Irene estava muito mal, emocionalmente, mas logo outro problema surgiu. Um dia, ela encontrou uma arma no banheiro. Ela achou que fosse o Luiz que tinha comprado, mas logo percebeu que era mais uma armadilha dos organizadores. Para evitar qualquer acidente, eles esconderam a arma debaixo da cama. Faltavam apenas 19 dias. O Luiz já estava tão entediado que ficou olhando as etiquetas das roupas, parecendo até ter perdido o juízo. Começou a falar sozinho, ficando cada vez mais agoniado. Aqueles dias estavam sendo um tormento. Então, o Luiz decidiu comprar outra caixinha surpresa, sem contar pra Irene. Mas ele não imaginava que o que ia tirar dessa vez seria bem mais chocante. O que ele recebeu foi uma mulher, uma moça de biquíni. Ele tinha pago 100 mil dólares por aquilo e não sabia o que fazer. A situação ficou ainda mais estranha quando a Irene entrou no quarto e viu a mulher ali. Ela ficou furiosa e o Luiz tentou explicar, mas o que ele dizia não adiantava. Ele não tinha ideia de que aquela caixinha surpresa ia trazer uma pessoa viva. Agora, eles precisavam lidar com mais essa situação. Mesmo irritada, a Irene sabia que se aguentassem até o final, ganhariam os 5 milhões de dólares. Então, ela avisou o Luiz para ficar na linha e não causar mais problemas. A chegada da mulher realmente deixou a Irene desconfortável. E o pior era que, no quarto, só tinha uma cama, então os três teriam que se apertar para dormir. A Irene ficou no meio, separando os dois, mas o clima estava péssimo. Durante o dia, ela ficou muito irritada ao ver o jeito como o Luiz e a nova garota se olhavam. Não demorou muito para ela chamar o Luiz de lado e dar-lhe uma bronca pesada. Ele, sem reação, ficou sem saber o que fazer. O Luiz estava tão entediado e nervoso que começou a ter alucinações. Ele se via em outro lugar, vivendo outra realidade, e aquilo parecia tão real que quase o fez perder o controle. Quando ele já estava prestes a desmaiar por causa das alucinações, a Irene conseguiu acordá-lo e tirá-lo da confusão. No dia seguinte, a Irene percebeu que a garota já não estava mais lá. Correu até o banheiro, mas não a encontrou em lugar nenhum. Agora o quarto estava mais silencioso, pelo menos. Ela queria contar pro Luiz, mas logo encontrou uma mensagem escrita na parede pela garota. A mensagem dizia que o Luiz a tinha machucado na noite anterior. A Irene surtou e foi direto atrás do Luiz, perguntando 1000 vezes o que ele tinha feito. Ele ficou sem entender, já que no fundo, sabia que não tinha feito nada. Ele jurou que a garota estava mentindo, mas a Irene não quis ouvir. Ela empurrou o Luiz e ele acabou batendo a cabeça em um pilar, sangrando bastante. Irene logo se arrependeu e tentou ajudar, tentando estancar o sangue, mas não conseguiu muito. Ele ficou tonto, sentindo como se fosse desmaiar ali mesmo. Queria ir ao hospital, mas a Irene não deixou. Ela falou pra ele esperar mais um pouco, pois, se aguentassem mais alguns dias, teriam os 5 milhões. O Luiz, já totalmente desanimado, se levantou e percebeu que a Irene se importava mais com os 5 milhões do que com a própria vida dele, e ele estava disposto a desistir. Mas a Irene ameaça ele com a arma e pede pra ele ficar, mas ele nem deu ouvidos e saiu pela porta. Agora a Irene ficou sozinha e sentiu todo o peso dos dias que passou naquele lugar. A
solidão tomou conta dela e ela não sabia mais o que fazer. Faltavam apenas 2 dias para o fim do desafio. Será que a Irene vai resistir até o final?